Pessoal, tudo bem? Quero te dizer o seguinte: nós podemos escolher o que guia o nosso coração, o medo ou a fé. Mas uma coisa é certa: a única coisa que nos leva à terra prometida é a fé. Beleza? É isso que nós vamos conversar hoje. Vamos refletir a respeito do capítulo de Números 13, um capítulo espetacular, onde Deus pede, a que alguns líderes vão até os arredores da terra prometida para conhecer essa terra, para entender essa terra, para planejar a maneira que eles vão chegar até lá. E ele tem provas de fé e provas de medo. E a gente vai conversar o que na realidade Deus quis fazer com aquela atitude. Beleza, pessoal? Antes de mais nada, eu só quero pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você possa receber o nosso conteúdo aí diariamente. Todos os dias vemos fazendo capítulos da Bíblia por dia, refletindo, conversando, batendo papo, sempre com um tom de iniciante, sempre com um tom de curioso, querendo entender o que tem a Bíblia e principalmente de viver aquilo que ela nos ensina diariamente. Legal, pessoal? Bom, vamos lá para o contexto do capítulo de Números 13. Nesse capítulo, Deus reúne, pede que Moisés reúna alguns líderes, e em torno de 12 pessoas, 12 homens, e que vá até os arredores da terra prometida, a terra que Deus havia prometido, para entender como é que está lá o cenário daquela terra, como é que está, como é que não está, como é que eles iam fazer para entrar, tudo mais. Certamente haveria resistência, Então Deus queria entender, que o povo entendesse como é que estava aquilo ali para discutir qual seria a melhor estratégia de chegar até lá. E aí, os homens vão até lá, eles se deparam com gigantes, se deparam com uma terra muito boa, com uma terra maravilhosa, mas eles retornam com muito medo, com muita incredulidade, se conseguiriam realmente adentrar aquelas terras, dominar aquelas terras. E aí eles voltam, e aí numa assembleia ali, conversando, falando com Moisés, eles dizem, alguns dizem, não, a terra é muito boa, a terra é maravilhosa, realmente o caixa de uvas espetacular, nunca vi caixa de uvas tão frondoso, mas, cara, não tem como a gente pegar aquela terra não, porque os caras são bem mais fortes que a gente, tem gigantes, e eles usam uma expressão que os gigantes nos veem pequenos, mas principalmente nós, nós como pessoas, nos vemos como gafanhotos em relação aos gigantes. E aí é sobre isso que nós queremos refletir aqui. E, na realidade, Deus ele não pediu que fosse lá visto como que ia ser, como não ia ser, se ia ser difícil, se ia ser fácil. O que ele falou foi, vai lá e olha. Por quê? Porque quem iria lutar, quem iria capacitar os homens para resolver aquilo que tivesse que ser resolvido, era Deus. Ele não estava preocupado se lá tinha gigante, se tinha anão, se tinha o que, não importa. Porque Deus é soberano nisso tudo. Então ele não está preocupado com isso. E aqui, o que representa isso é a nossa fé. Se você tem fé em Deus, se você segue realmente, acredita realmente naquilo que ele fala, você não precisa ver. Você simplesmente vai em diante. Quando nós estamos determinados numa coisa, que estamos determinados porque Deus nos mandou ir, a gente não olha o tamanho, se Davi fosse pensar assim, ele não estaria enfrentando Golias. Ele chegava na frente de Golias, um gigante, vou correr, não vou embora. Ou seja, o que ele fez? Primeira coisa, ele acreditava que ele podia vencer, porque ele estava realmente determinado a vencer. Ele procurou, foi uma estratégia inteligente de vencer, mas ele não saiu correndo e desistiu. É lógico que Deus o capacitou, lógico que Deus estava com ele. Mas ele fez a parte dele. Porque muitas vezes, pessoal, a gente se perde um pouco, a gente se confunde, no sentido de que Deus faz tudo. Tem que fazer sim, ele faz tudo, ele é soberano, claro que ele é. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte? Qual é a nossa parte? É só sentar no meio-fio e esperar estar resolvido e ir lá para assumir, para tomar posse? Não. A nossa parte é fazer aquilo que nos é inerente. Faça aquilo que Deus mandou você fazer, não pergunte, não questione. Mais uma vez aqui a gente vê muito o exemplo a ser seguido, a ser modelado de Moisés. Ele não questiona, ele simplesmente faz. Se Deus manda ele fazer, ele vai lá e faz sem questionamentos.
A gente precisa exercitar isso no dia a dia. E dentro dessa assembleia ainda, né, lá eles estavam discutindo a questão de se dá, se não dá. Alguns poucos, né, se levantaram e falaram, não, a gente vai conseguir sim, a terra é boa para a gente vai partir, porque nós estamos com Deus. Nós seremos capacitados por Ele, então nós vamos para cima e vamos partir. Hoje em dia, nós precisamos saber a quem a gente ouve, né, pessoal? Eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, eu estou ouvindo a quem? Eu estou ouvindo a Deus ou eu estou ouvindo a outra pessoa que não é Deus e que não tem poder para fazer o que eu espero que ela faça? Eu tenho que seguir a Deus, é o que eu falo. Se você escolhe seguir a Deus, não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida. Se Ele determinou você naquele local ali, você vai chegar e vai conseguir. Agora, se você já se olha como muito pequeno para um propósito que Deus tem para você, aí complica. Aí complica, porque se Ele te escolheu, mas eu não sou formado, eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro, eu não sei isso, eu não sei aquilo, não importa. A capacitação quem faz é Ele, Ele que faz a capacitação. A capacitação, a qualificação, né? A colocação no lugar que tem que ser colocado, quem faz é Ele. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Se Ele nos coloca num lugar para que nós possamos aprender, para que nós possamos nos preparar, façamos aquilo do nosso melhor possível, para que quando a prova venha, nós estejamos preparados para suportar aquela prova. É exatamente isso. Entendeu? É simples assim. É fácil? Não, não é fácil. Imagino que você conheça, como eu conheço também, pessoas que conquistaram as coisas, para não ficar falando de mim, pessoas que conquistaram as coisas que precisaram realmente lutar muito, brigar muito, mas Deus estava lá por ela. Ela não ficou sentada no meio fio esperando a coisa acontecer. Entendo que hoje em dia isso é muito confundido, a gente confunde muito isso. Fazer tudo para os nossos filhos sem que ele não se esforce por nada. O filho tem que se esforçar, o filho tem que provar a sua capacidade também, o filho tem que ajudar na conquista. Não é porque eu tive uma dificuldade muito grande lá atrás, hoje eu tenho uma facilidade, eu vou facilitar tudo para o meu filho. Não é isso. E não é por maldade, é para ensiná-lo a, caso haja algum momento de escassez, caso haja uma dificuldade, ele esteja preparado, ele entenda, não, peraí, opa, apertou aqui, deixa eu ajudar meu pai, ele seja uma pessoa previdente, ele seja uma pessoa intrépida, uma pessoa que ajuda mesmo, né, que está ali no sentido de colaborar, uma pessoa colaborativa, e não apenas uma pessoa que fica sentada esperando que o resultado aconteça, outra pessoa consiga o resultado, só para que ela consuma, né, usufrua daquele resultado que ela não participou. É a mesma coisa que Deus está falando. Nesse momento ali, Deus está fazendo o quê? Ele está fazendo participar. Ele poderia chegar lá e está tudo resolvido lá já na terra, já resolvi, vai lá e usufrui. Não, Ele está fazendo com que a gente aprenda o processo, que a gente valorize esse processo, que a gente passe pelas provações, que a gente passe por aquele deserto todo, que a gente passe escassez, para que a gente passe abundância, para a gente, na abundância, a gente possa guardar para a escassez, enfim, tudo isso. Comida simples, menos escassez de ostentações, para que você realmente possa se conectar com o que é importante, você ser útil. O importante, gente, é ser útil. Em sociedade, o que importa é você ser útil. Não adianta você ter um conhecimento maravilhoso, um conhecimento de milhões, se você não divide com a sociedade. Esse é o ponto. É isso que Deus estava buscando ali. Pessoas que ajudassem, um ajuda com força física, o outro ajuda com força mental, o outro ajuda com força de trabalho, correto? É isso tudo que nesse capítulo ele está mostrando para a gente. E no capítulo 13 especificamente, ele está mostrando o quê? Você tem que acreditar mais naquilo que você está seguindo do que o que você fala. Porque senão você está no caminho, o caminho é aqui, cara, você vai ter que andar aqui 3 horas, 10 horas, 15 horas nesse caminho aqui. Aí a primeira meia hora que acontece que alguém te diz, tem um atalho aqui, hein? Aí você, mas Deus me falou que não tem atalho, Deus me falou que essa linha reta aqui. Aí você vai e segue o atalho porque você está cansado, porque um amigo teu falou que é teu amigo, que você gosta muito dele. Não dá, gente. Não dá, entendeu? Nós precisamos seguir reto naquilo. Eu estou falando que é fácil. Não, não é fácil. Ninguém disse que é fácil aqui. Deus não disse que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Moisés na Bíblia não disse que é fácil. Ele disse que tem que ser feito. Se nós queremos alcançar a nossa terra prometida, o nosso sonho,
Nós precisamos seguir aquilo que Deus... E aí, individualmente, cada um tem seus sonhos. Eu quero atingir um concurso público, por exemplo. Você sabe muito bem que para você atingir um concurso público, você vai ter que se determinar a horas e horas do teu dia estudando. Você não vai estalar o dedo e pum, ponto. Sou funcionário público, estou ganhando muito bem, estou estável. Não. Você vai concorrer com um monte de gente ali que também quer aquele sonho. Então você tem que se determinar. Só que se alguém chegar para você, cara, hoje não vamos estudar não vai adiantar não, vamos tomar uma cerveja ali, vamos jogar uma bola, e você parar, você não vai chegar nunca. Você tem que realmente se determinar. Eu trago sempre o exemplo aqui do regime da dieta, né? Se você não se determinar e parar de ouvir outras pessoas e ouvir realmente qual o propósito, quem te deu a dieta? Foi um médico, foi um nutricionista, foi um especialista, lá foi alguém que você viu que conseguiu, poxa, vou seguir isso aqui. Como é que ela fez? Ela fez assim, assim, assado. Aí tá, e você começa a fazer assim, no meio da coisa você, não, quer saber? Ela fez assim, mas eu vou adaptar aqui, É essa questão, né, que até o pastor Diego fala muito, lá no canal Jesus e a Bíblia, que é adaptar o jeito de se relacionar com Deus. Não, Deus aqui, na Bíblia tem isso aqui, mas aqui eu vou dar uma... Peraí, não é assim também, né, gente? Calma aí, pode fazer assim que aí não vai ter problema não. E aí você vai distorcendo as palavras, você vai criando uma maneira tua particular que não é a maneira que Deus te orienta. Simples assim. Beleza, pessoal? Bom, se você até ficou até o final, quero pedir a você que se inscreva no canal, tá? Ative o sininho de notificações para que você possa receber as mensagens que refletimos aqui diariamente, né? Um capítulo da Bíblia todo dia refletido aqui de forma bem simples, né? De uma pessoa que é iniciante, sem ser especialista, que aqui conversar sobre a Bíblia, refletir o que ela nos ensina e principalmente viver o ensinamento que ela nos dá. Compartilhe com um amigo, com uma amiga que você entenda que também mereça receber essa mensagem. Deixe seu comentário para que a gente possa resenhar, conversar aqui a respeito da Bíblia e seguir aquilo que ela tanto nos ensina. E também deixar o like, porque o like ele leva essa mensagem a mais pessoas e mais pessoas também podem vir aqui conversar conosco a respeito da Bíblia. Beleza, pessoal? O capítulo de hoje foi esse. A mensagem que fica é: mantenha sua fé em Deus. Mantenha sua fé naquilo que importa. Tenha fé em Deus, acredite em você e vá em frente, sem olhar para trás. Se prepare, se capacite, mas principalmente entregue nas mãos de Deus o seu destino e certamente você será vitorioso. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, gente.